Bem, meus amigos, estamos de volta. Agora estou com óculos, né? Botei o óculos. Bom dia para todos. Bom dia a todo o povo de Arroxo, né? Bom dia a todos os meus amigos aí que tanto me abraçaram, né? Doutora Cristiane, que está nos... Foi a primeira inscrita no nosso canal, doutora Cristiane. Um grande abraço. Meu amigo Edson, não o Edson Silva História, que é o meu irmão do peito, mas o Edson, que trabalha no Hotel Hilton, na Barra da Tijuca. Um abraço muito grande. Todos os meus amigos do meu trabalho lá, meus familiares, meus filhos, né? As pessoas que tanto me amam, que tanto acreditam, né? Que confiam em mim, que estão me cercando. E vamos para a segunda live. Eu pretendo não demorar muito nessa live, porque todos nós temos um tempo, né? Temos nossos compromissos e eu agora vou iniciar o estudo com todos vocês, do qual eu tinha falado para vocês do livro apócrifo. Eu já fiz a Xerox já, porque eu quero dizer para todos vocês que eu não tenho ele no físico, o livro no físico, eu tenho ele em PDF, mas não difere muita coisa não. Brevemente eu estarei com o livro físico aqui para poder ler para todos vocês. Eu estou com essa Xerox que eu tirei, né, do primeiro capítulo, para que a gente pudesse ler. Caso você tenha aí o livro aí de Adão e Eva, o primeiro livro, você deve, no capítulo 1, a gente tem a história de Adão. Então, para todos vocês prestarem atenção, porque parte do que eu vou falar aqui se encontra na tradução da Bíblia, das Escrituras Sagradas, do livro traduzido pelo João Ferreira de Almeida e pela Associação Bíblica, né? Então, assim, é importante vocês entenderem que eu vou utilizar a palavra, sempre a palavra Deus, né? Todo mundo sabe que a grande nação, ou os amigos que não sabem, Deus é um adjetivo, não é um substantivo. Logo, sendo adjetivo, o Criador do universo tem um nome. O Criador do universo tem um nome. Inclusive, nós vamos contar essa história para vocês, vamos replicar essa história. O Edson conta isso, todas as pessoas que participam da nação contam essa história, uma história que estava oculta para a gente, e a gente não sabia, né? Como é que eu ficava sempre me questionando por que o nosso Criador, ele criou a vida, ele iria matar, destruir. Não tem lógica nisso. Se ele criou o homem à imagem dele, como é que é isso? Ele cria a imagem e tenta matar? E aí, alguns aspectos e alguns pontos do Novo Testamento, a gente encontrou lá o nosso querido, amado Yahushua, ou o que nós chamamos aí de Jesus, né? Os amigos que são crentes, são cristãos. Yahushua, ou para vocês que não acreditam, né, e acreditam em Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, ele falou sobre isso, ele contou sobre isso, sobre o nosso Pai que está, o nosso Pai Celeste, que é um que nós devemos chamar de Pai. E ele tem um nome, tá? Ele tem um nome, e esse nome, ele é pouco divulgado, né? Porque realmente ele não entra na mídia, mas nós já sabemos que o nome dele, nós já descobrimos que o nome dele é Yahoo, carinhosamente chamado de Yahoo, ou na forma humana de Melquisedeque. Mas isso é um assunto para para um outro livro. Primeiro a gente vai ler os livros que são apócrifos para vocês entenderem o que nós estamos falando, para você entender o teor da mensagem. Lembrando que nós estamos relacionando todo o nosso canal à história, tá? Nós estamos lendo aqui a história do livro apócrifo do primeiro livro de Adão. Então nós vamos começar o nosso primeiro capítulo, né? Eu vou colocar aqui o óculos aqui para a gente começar o nosso primeiro capítulo. Esse texto judaico é pseudo-epígrafo, tá? Primeiro livro de Adão e Eva. Então, preste atenção só. No terceiro dia, então foi o terceiro dia. Aqui está a palavra Deus, tá, pessoal? Deus plantou o jardim ao leste da terra. Deus
Por que essa palavra ela fez questão de enfatizar sobre o leste da Terra? Porque a Terra como nós conhecemos agora, com todas as divisões geográficas que foram feitas, né, foram modificadas, as cartas geográficas foram todas modificadas, intencionalmente para confundir mais ainda a mente de todas as pessoas. No início era tudo era uma terra, uma porção de terra, porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Gênesis, fala assim, que é uma porção de terra seca e um mar cercando essa terra seca, né? Desculpa, perdão. Um mar cercando essa porção de terra seca. Bom, então no terceiro dia, não vou dar muito detalhe disso aí não, porque a gente vai entrar numa outra história e a intenção é mostrar o que Adão sofreu, o nosso avô Adão, se você se considera um descendente de Adão, você vai entender através dessa palavra, qual que você nunca ouviu isso, eu acredito que em live nenhuma, ninguém teve o início para contar para vocês um livro. Eu vou contar um livro todo para vocês, provavelmente tem umas 90, esse livro tem umas 100 e poucas páginas, mas nós temos várias histórias dentro dos livros apócrifos, dentro dessa Bíblia apócrifa. Então está escrito assim, olha só, no terceiro dia, Deus plantou um jardim no leste da terra, no extremo leste do mundo, ou seja, aqui do lado das Américas, tá? Além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água. Olha o detalhezinho, tá? Que circunda o mundo inteiro. Vocês entenderam por que só existe um oceano e não 4, como o pessoal diz? Pelo menos é o que está escrito aqui, tá? Nesse livro apócrifo. Então tem um oceano, de água que circunda o mundo inteiro. É pena que eu não tenho tecnologia para mostrar no detalhe para vocês o que nós estamos lendo. Mas se você tem o livro aí apócrifo, você vai acompanhar isso que eu estou te falando. E alcança os limites do céu. E ao norte do jardim que ele plantou, há um mar de água claro e puro ao paladar, como nada se iguala. De maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. Olha que fato interessante, hein? Olha que fato interessante. Então, quer dizer que a gente conseguia ver através desse lago, que aqui está dizendo, a profundeza da terra que era no jardim, tá? E quando um homem lavava-se nela, tornava-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. Olha o detalhe, pessoal. Então, esse mar aí que nós estamos falando aqui no livro, esse livro apócrifo, é um mar que existe, tá, pessoal? Ele ainda existe, ele está ocultado, viu? E quando o homem lavasse, tornasse limpo por sua limpidez. E Deus, no capítulo 1, no versículo 4, e Deus criou este mar do seu próprio agrado. Vou colocar aqui, Yahweh criou esse mar do seu próprio agrado, pois ele sabia que o que seria do homem, que ele iria fazer. Então, mais um detalhe, tá? O Criador tinha feito tudo e depois, por último, a cereja do bolo era o homem. O homem era a cereja. O homem era aquela peça preciosa. É por isso que as pessoas às vezes perguntam assim, será que o homem é tão importante assim para Deus? Pô, nós somos tão pequenininhos, né? Tão insignificantes, né? Mas não. Nós somos uma obra-prima para o nosso Criador. Uma obra linda. Assim, ninguém consegue hoje, falando para cientistas, para pessoas renomadas, pessoas que têm um alto conhecimento, não existe a complexidade do cérebro, do corpo humano, como ele funciona, como funciona o nosso sistema de defesa imunológica, qual a função do timo nessa defesa imunológica, enfim, é um complexo, os nossos neurônios, né, que estão dentro da nossa cabeça, poxa, é uma coisa sensacional, gente, é uma coisa... o homem foi uma obra de arte do nosso Criador, e além de ele fazer essa obra de arte, ele deu a liberdade de expressão, né? A pessoa pode
ter a liberdade de escolher o destino que ela quer. E Deus criou este mar, seu próprio gado, pois ele sabia o que seria do homem e que ele iria fazer. Pois após deixar o jardim, por causa da sua desobediência, nasceriam homens na terra, eu, você, né? Homens que quando fala aqui é homens e mulher, dentre os quais morreriam justo cujas almas Deus faria ressurgir nos últimos dias. Olha aí o detalhe, hein, pessoal? Deus, não é reencarnação não, tá? Deus faria ressurgir nos últimos dias. Quando então voltariam a sua carne e banhar-se-iam nas águas do mar, e todos se arrependeriam dos seus pecados. Ponto. Mas quando Deus fez Adão, agora vamos para a história. Quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não colocou fronteira norte. Ele não colocou na fronteira norte para que Adão não se aproximasse dessas águas que era água para limpar o pecado. Porque Adão tinha que reconhecer e ver o pecado que ele cometeu. E todos se arrependeram do pecado. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte para que ele não se aproximasse do mar de águas. Ele e Eva se lavassem nele e tornassem limpo de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando do lado sul do jardim não agradava a Deus, permitia Adão lá habitar, pois quando o vento soprava do norte, traria para o lado sul delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Então tinha aroma aquelas árvores. Por isso Deus não colocou Adão, para que não aspirasse o doce. O Criador, né, Yahweh, ele não queria, o Deus, ele não queria que Adão, não é que passasse impune, não é isso. Porque ele, antes dele cometer o pecado, e outra coisa, né, gente, o Adão foi induzido, o Adão e Eva foi induzido. A gente vai contar isso em outras lives, que nós só temos hoje o direito à salvação porque o Altíssimo entendeu que o Adão não foi lá por livre e espontânea vontade de comer o fruto, não. Foi toda uma situação criada pelo nosso inimigo, o Samaú, que eu já vou explicar quem é para vocês ficarem entendendo que essa palavra Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, ou portador da luz, é uma invenção, gente. Isso aí, essa palavra tem sim Ra-Satã, tem o diabo, e tem Samaú, que é o primeiro anjo criado pelo Criador, que está no livro Lúcifer, ou Lúcifer, o primeiro anjo, né? Esse livro eu vou deixar ele para um pouco mais para frente, para a gente poder entender e destrinchar essa história bem melhor. Então essa história, essa narrativa aqui já está se contando depois que o homem tocou na árvore, tá, pessoal? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia duas árvores no meio do jardim, um avatar. Lembra daquele filme Avatar, que tinha uma árvore grande? Então tinha essa árvore no meio do jardim. Era bem no meio mesmo. Ou seja, vamos supor que a gente está na floresta da Tijuca, se o pessoal conhece aí, e lá no meio da floresta da Tijuca tivesse uma árvore grande e frondosa, uma árvore da vida, que dava fruto de tempo em tempo, e quando você comesse aquele fruto, a pessoa ia viver 1000 anos. E era essa árvore que o Criador estava guardando. E a outra era conhecimento do bem e do mal. Que quando o homem comesse dessa árvore, foi para esta árvore que o Altíssimo alertou Adão, porque ali estava a grande prova do homem, da fidelidade do homem para com o seu Criador, porque ele deu uma palavra para esse homem. Ele pediu para esse homem, ele não mandou, ele não ordenou, ele pediu. Olha só, Adão, eu estou vendo até ele aqui falando assim para o nosso avô, Adão, olha só, tem duas árvores lá, Adão. Uma é a árvore da vida. Essa árvore da vida, você vai viver 990 anos e você vai chegar, ela vai dar um fruto, você vai comer desse fruto e vai se renovar. Tem muitas pessoas que pensam assim, pô, mas Adão ia poder ter relação com Eva? Claro, normalmente, era um homem e uma mulher. A criação, o homem foi trazido para o jardim para um novo projeto para o mundo. É do jardim que o homem ia povoar a terra. Então o homem tinha que ir ali
passar por esse grande projeto, porque aí viriam coisas maravilhosas para frente. Sistema, porque o homem também não ia precisar, ele não se alimentava, mas ele ia ter vários sistemas avançadíssimos de tecnologia, não ia ter doença, não ia ter morte, as famílias iam viver unidas, iam viver ligadas, então não havia necessidade. Passou a ter necessidade desse sistema depois que o homem comeu o fruto do conhecimento do mal e passou a ser conhecedor. Por isso, eu sempre penso, quando o Nicodemos foi procurar o Yahushua, ou Jesus, como você conhece, ele perguntou assim, como eu posso nascer de novo? Aí o Yahushua, o Jesus, falou para ele assim, ó, aquele que não se tornar criança como uma criança não pode entrar no reino. Não é que você tem que ficar criança, não. O que ele quis dizer? A mente limpa, tirar a maldade da mente. O coração, quando a gente fala coração, para aquele que nos criou é a nossa mente. Ela tem que estar limpa, porque o Criador só se conecta às pessoas quando ela está afastada do pecado, quando ela se limpa, quando ela tenta de todas as maneiras não cometer algo que desagrada ao Criador. E o que desagrada ao Criador? Vocês sabem, todos vocês sabem, eu sei. A gente comete o mesmo pecado que Adão cometeu porque nós queremos. Essa é a realidade. Porque o pecado, ele não... Eu não estou falando de pecado não, tá, pessoal? Estou contando só um pouquinho da história, mas isso traz ao lume a situação do pecado. Como é que nasce o pecado? Vamos supor, como é que um camarada, na minha área de segurança, como é que um cara, ou uma pessoa, ele furta alguma coisa de alguém? Bom, ele está passando pela necessidade. Vamos lá. O cara deixa uma coisa exposta, uma quantia, um valor em dinheiro. Deixa um valor exposto lá. Essa pessoa passa e vê. Assim acontece com os meliantes, com as pessoas que têm uma má índole. Ela passa a ver facilidade naquilo. Ela viu a visão. Primeira coisa, a visão. A imagem entrou dentro no cérebro da pessoa. Ele não cometeu ainda. Mas aí ele sai, aí vem aquela vozinha. Vocês lembram daquela vozinha? Tem dois tipos de vozinha, tá? Que fala na cabeça da pessoa. Tem uma que fala para o bem e que fala com o mal. O que fala para o bem é um pouquinho leve, ele mexe pouco na vontade da pessoa, é bem suave, é bem calmo. E a vozinha para o mal é aquela altinha que fala, pega! Pega porque tá mole, tá fácil. Então já nasceu o pecado, aí você vai dar ouvido. Da mesma forma como Adão e Eva deu ouvido àquela serpente, né? Que a gente fala que é serpente, a gente lembra de serpentina, né? Não tem nada a ver com serpente, não, pessoal. Como eu vou falar para você, é um dragão mesmo. E a gente não vai entrar no meandro dessa situação, porque vai gerar muita polêmica na cabeça das pessoas. Então é bom a gente entender bem essa história, para que ela fique fixada na nossa cabeça e a gente entender. Vamos lá, então Adão lá andando lá e tá Eva, Adão de um lado, né? Porque Adão também não era pequenininho, né, pessoal, como a gente pensa que era do nosso tamanho, e Eva do outro. E eles se comunicavam telepaticamente, tá? Para você que não acredita nisso, eles se comunicavam telepaticamente. E não foi num dia de sábado, isso os livros provam, né, que quando se reuniam, saíam os súditos para reunir perante o Criador, porque o Criador sempre se reunia, né? Era o Criador, Yahushua, que já existia desde o início da criação do mundo, que era a luz, né? A segunda luz, e os seres celestiais. Não ficava totalmente desprovido não, tá, pessoal? Mas ele, com sua astúcia, né, Lilith, que a gente vai falar sobre ela, o dragão, eu não sei se é Azazel ou se era o próprio Lúcifer, eles conseguiram de alguma forma chamar a atenção de Eva, porque eles não tinham acesso. Eles induziram Eva a tocar nesse fruto, né? Primeiro, a Eva já sabia que ela não podia pegar do fruto, ela sabia. Ela tinha consciência. Lembra que eu comentei com vocês que ali está o objeto, né? Está ali o dinheiro, está ali a facilidade e aqui está a tua necessidade. Aí tem uma coisa chamada consciência.
na sua consciência, o teu pai, a tua mãe, ou meu pai, a minha mãe, que já vem uma história adâmica nisso, falou assim, olha, não mexa em nada que não é teu, não te pertence. Se não é teu, meu pai pelo menos falava muito isso comigo. Falava assim, olha, meu filho, você não pode mexer naquilo que não te pertence. Ah, tá ali, mas tem dono. Então isso eu levei como um estilo de vida. Mesmo sendo bem material, o que conta para o Altíssimo é a tua intenção. A gente ganha ponto na intenção nossa. Lembra que eu falei na primeira live com vocês? A história, ela serve para a gente formalizar o nosso pensamento, e no nosso pensamento nós somos livres. Tudo para acontecer, gente. Tudo para acontecer, meu amigo, minha amiga. Tudo para acontecer na sua vida acontece primeiro aonde? Na sua cabeça. Tudo acontece aqui dentro. Tudo é fruto, por incrível que possa parecer, da sua imaginação. Você imagina e aquilo acontece. Então, para que isso aconteça dentro da sua cabeça, primeiro tem que se plantar através da imagem, que eu ofereci para dizer, e uma propaganda, que a propaganda é que vai fazer a pessoa ir tocar no fruto proibido. Mas foi isso, basicamente foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Basicamente foi isso. A Eva tocou no fruto, não morreu, não aconteceu nada. E quando Adão viu aquilo, que ele voltou desesperado, que ele estava lá do outro lado, quando ele viu a Eva embaixo do avatar, já coberta pela essa serpente, que a gente não vai dar muito detalhe, ele, por amor a Eva e achar que Eva ia morrer, o Adão foi o mais... O Adão pecou sim, o Adão pecou sabendo que ele não podia tocar ali. Mas o Criador entendeu que ele, como ser humano, foi solidário àquela mulher que estava lá, pegando aquele fruto, caindo nas lábias desse ser maldito que Satanás que atua nos campos de toda a sociedade e humanidade, tentando nos destruir até hoje. Ele tenta nos destruir de todas as maneiras. Para todos vocês, meu amigo, você é um descendente de Adão. Você é um descendente de Eva. Nós somos descendentes de Adão. Se você admite que você é descendente de Adão, olha para essa palavra aqui. Por isso que você tem que ver a história do início, porque na história do início não é mais ou menos assim, pessoal. Por exemplo, teu pai e a tua mãe. Meu pai sempre me falava da vida dele, como ele casou, como é que ele queria construir uma família. E aí isso ali serviu de exemplo para mim. Acredito eu que quando Adão e o Criador deixou essa história para a gente ler, é para a gente se ligar. Mesmo que a gente não veja materialmente, você não vê esse ser materialmente, mas ele te detesta, meu amigo. Ele me detesta. Segundo, se você acredita ou não. Segundo, não importa se você é crente, se você é católico, se você é espírita, se você é ateu. Não importa, é ateu, tá? Não importa quem você seja. Não importa. Você tem um inimigo. Você sabe o que é inimigo, pessoal? Você sabe o que aconteceu para que este ser maravilhoso, criado pelo nosso Criador, o mais poderoso dos anjos, o mais bonito, o mais belo, o ser que mexeu com o coração do nosso querido Iarro, Melquisedeque. Este ser foi corrompido por uma força do mal. E ele hoje, em 2020, ele tem um plano. Ele tem um plano para destruir toda a humanidade. Até aqueles que servem a ele, né? Mas mesmo para você que entregou a sua alma para ele, em troca de fortuna, de dinheiro, em troca de poder, em troca de luxúria, você continua ainda sendo uma semente de Adão. Ele te olha com raiva. Aliás, todos os seres angelicais não gostam dos homens, né? Seja ele da parte do bem ou do mal, tá? Porque é uma inveja que eles sentem. Esse é um assunto, gente, é um pouco delicado, porque através das leituras a gente consegue diagnosticar isso aí, né? Então, nós que somos sementes de Adão e Eva, você que é semente de Adão e Eva, você tem que entender bem, pessoal.
esse início, você tem que procurar. O que eu estou lendo aqui para você, eu não quero que você acredite naquilo que eu estou lendo aqui agora, não. Eu quero que você pesquise. Vá atrás, pessoal. Tem os livros PDF, coloca lá no Google, lá, ó, livro apócrifo de Adão, Caverna do Tesouro, né? Origem do Universo. Então são livros apócrifos que datam e contam a história da Terra e a história do Criador de Arro. E conta a história de como ele criou, quem é ele, por que nós existimos. Às vezes você não se pergunta por que você existe. Por que eu existo? Será que quando eu morrer acabou? Quando você morrer, partiu essa matéria acabar, será que acabou? Não acabou, não acabou nada. Pelo contrário, aí começou. Porque quando Adão pecou, é uma coisa que talvez vocês não saibam, através desses livros que estão dizendo para a gente, quando Adão pecou, não era espírito, né? Que a gente fala assim, ó, aqui é o espírito, está lá dentro, a alma está aqui dentro, que a alma são os nossos sentimentos, né? Tristeza, alegria, amor, ódio, paixão. E o corpo que reveste esse corpo não era assim. A contagem não era assim. A alma era fora do corpo e a alma brilhava, e a alma brilha. Vocês podem ter certeza que a alma brilha. O espírito dentro do corpo e o corpo coberto pela alma. Obviamente, Adão não comia o que eu como e você come. Adão não se alimentava do que eu como e você come. Eva também não. Eles não se alimentavam. Vocês podem entender, pessoal, que é muito complexo isso, mas é fácil de entender. É muito fácil de entender. Vou continuar com a leitura aqui para a gente poder encerrar esse primeiro capítulo. Então, novamente, quando no lado do sul do jardim não agradava a Deus permitir que Adão habitar, pois quando o vento soprava do norte, trazia do lado sul o delicioso aroma das árvores do jardim. Por isso, Deus não colocou Adão ali para que não aspirasse o doce aroma daquela árvore, esquecendo a desobediência e encontrando alívio para se deliciar com os aromas das árvores e assim limpasse a sua desobediência. Novamente, também Deus, porque Deus é misericordioso e de grande piedade, governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe como governa. Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira a oeste do jardim, porque daquele lado da terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, caverna dos tesouros abaixo do jardim. A única caverna suspensa que a gente vê em todo mundo, pessoal, isso é um fato histórico que eu gostaria que vocês pesquisassem, é a caverna da Pedra da Gávea. Tem uma caverna lá, que ela é uma caverna no alto, é a única caverna no alto no mundo. E ninguém entra lá naquele lugar, tá, pessoal? Vocês podem entrar aí no site aí do Google aí, e vocês vão ver e vão datar que Adão viveu o paraíso. O paraíso era aqui no Brasil, nas Américas. Propriamente dito no Brasil. Nos 5 continentes aqui, nos 5 países, 12 países que circundam o Brasil. Mas basicamente no Brasil. Basicamente na Amazonas. Quando a gente fala de Amazônia, a gente não fala só do estado da Amazônia, não, tá? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, todos esses lugares, Bahia, tudo era Amazônia, tudo. Esquece esse negócio que não, Amazônia, não. Tudo aqui era Amazônia. E o jardim plantado foi aqui. Tanto é que e ele é palpável, tá? Ele foi ocultado pelo nosso Criador, mas ele não subiu. O que subiu foi um monte chamado Sião, um monte do Criador para ele não ser corrompido com o pecado de Adão. Então que isso fique bem claro na cabeça de todos. Esse monte Sião, ele levitou, ele subiu. Ele está guardado pelo nosso Criador. E o jardim do Éden está ocultado. Tem seres celestiais, que eles chamam de anjo, que estão tomando conta desse local, aqui na Amazônia, a gente não sabe onde é, pode ser dentro lá da Amazônia mesmo, pode ser aqui no Rio de Janeiro, pode ser na profundeza da Bahia, pode ser em algum lugar, mas o ser humano não tem como, ninguém tem como acessar, nem luz, ninguém, só o Criador com o poder é que sabe aonde está. Então o Adão ficou nessa caverna. Aí começa o martírio do nosso avô Adão e da nossa avó Eva, porque enquanto ele estava dentro da caverna, eles estavam protegidos. Escuta só a história, que vocês não sabem, não viu ainda pastor nenhum de sistema, nem padre pregar isso para vocês. Então ele falou para Adão, você tem que ficar nessa caverna aí. De noite você se esconde aí, Adão. De dia você sai para comer, pegar comida, e de noite você fica aí.
Mas quando nosso pai, Adão e Eva saíram do jardim, palmearam o chão com os pés sem saber por onde caminhavam. Era muito densa a escuridão. Não tinha energia nenhuma, não tinha vagalume, não tinha nada. Eles estavam... Gente, eu quero que vocês imaginem, o Adão ele não precisava de luz de sol, nem sol tinha sido criado. Ele brilhava e o brilho do Adão, olha que coisa maravilhosa, ele clareava tudo. Por isso que hoje você entende quando as pessoas que elas são do bem, onde elas passam, parece que não é uma paz, uma claridade, olhando para o lado espiritual. As pessoas que são do mal, as pessoas que têm uma personalidade, uma coisa forte, ruim com eles, você não sente uma coisa pesada quando você olha para essas pessoas? É isso que você tem que entender. Adão, o brilho que ele tinha quando ele pecou, que ele comeu a semente, a alma passou para dentro do corpo. E o corpo recebeu a maldição daquele fruto que ele comeu. E dentro desse fruto existe germe. Por isso que quando a pessoa morre, a carne morre, não precisa nem você bota-se dentro do caixão, né? Os próprios bichos que tem dentro da gente comem nossa carne, essa carne aqui é humana que nós temos aqui. Aliás, você pode fazer o teste, fica 3 dias sem você tomar banho, que você que é rico, você que é bilionário, fica 3 dias para você tomar banho para tu ver o fedor que fica a sua carne, que a nossa carne fede por causa do pecado. A gente que toma banho, né, lava ela, bota perfume, mas a nossa carne fede. Fede por causa do pecado, não fedia, mas fede por causa do pecado. Aliás, o pecado, ele sempre nos faz... Isso para todo mundo, tá, pessoal? Eu não sou santarrão. E nem estou dizendo aqui que alguém aqui é religioso. Eu estou dizendo que pecado não tem nada a ver com religião, pessoal. Não tem Quando você olha para as escrituras, esse livro de história, você não tem que olhar com um cunho religioso. Você tem que olhar que é uma história, uma história. Como se seu pai sentasse para você e falasse para você assim, ó, meu filho, seu pai não contava história para vocês dos seus avós? Então, eu estou contando para vocês a história do nosso avô. Nosso avô Adão, nossa avó Eva. Aí está dizendo aqui, olha só, porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantada com toda espécie de árvore, e agora viam numa terra estranha, que não conheciam e não tinham visto nada. E porque naquele tempo eram cheios de graça e de uma natureza luminosa e não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Então o homem não sentia prazeres da terra. Por isso que toda vez que você se aproxima do Criador, você cada vez mais se afasta dessas vontades terrenas. Bom, vamos lá, vamos continuar. E por isso Deus teve piedade deles. E quando ele os viu caído defronte o portão do jardim, enviou a palavra ao pai Adão, e Eva ergueu-se a sua prostração. E disse Deus a Adão, eu ordenei os dias e os anos na terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até que se cumpra os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou, e a qual tu desobedeceste. Sim, a palavra que te salvará novamente, quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Adão ficou todo bobo. Adão falou que depois de 5 dias e meio, estava tudo consumado. Ele ia mandar a palavra e Adão começou a contar os dias. Vamos ler aqui a história aqui, ó. Mas ouvi essa palavra, blá, blá, blá. Aí, pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele até o fim do mundo. E Adão chorou, suplicou a Deus que lhe explicasse isso. Então Deus, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos. E como viria para salvá-la a sua descendência. Pessoal, aqui, ó, pessoal, descendência, eu e você. Eu, você e o mundo. Ó, não está falando pastor não, hein? Pessoal, não está falando igreja não. Não está falando igreja, está falando pastor, não está falando judaísmo, não está falando nada. Está falando aqui que ele viria como um homem, que iria, este ser que viria do Criador, a alma do nosso Criador, que é Yahushua, ou Jesus Cristo, como vocês sabem, e iria vir aqui, ó, vou ler de novo. Então, chorou e suplicou a Deus que explicasse isso. Adão falava com o Criador. Olha que coisa linda, cara. Adão falava diretamente, falava diretamente com quem? Era com o Criador? Não era com o Criador Supremo, porque ele dá a intenção que o Criador não era. Ele falava com o próprio Yahushua, que era o próprio que estava incumbido de cuidar de Adão. Ele cuidava de Adão. Aí ele contou, depois explicou-lhe que em 5.500 anos ele viria para salvá-lo a sua descendência. Mas Deus fizera antes disso
esta aliança com o nosso pai Adão. E nos mesmo termo, quando ele saiu do jardim, se encontrava junto da árvore da qual Eva tomara do fruto para comer. Puxa vida, caramba. Não falei para vocês que eu ia ler essa história e se eu deixasse a gente ia passar a tarde, mas eu não quero me ater a tudo isso. Amanhã nós vamos continuar com essa história. Eu quero só dar dois ênfases para você. Descendência, nós somos descendência de Adão, e 5.500 anos. Aí vamos entender o que acontece hoje na Terra. Ô Denilson, a gente está vivendo um ano 2020, então quer dizer que vai esperar 5.500 anos? Não, não, gente, olha só, é assim, ó. O calendário judaico, o calendário hebraico, eles têm uma contagem do início de tudo. Eles têm a contagem depois do dilúvio e antes do dilúvio. Ainda tem o dilúvio no meio dessa história toda aí. Eles estão no ano 5.000, se eu não me engano, 5.779, vamos fazer 5.780, porque mais ou menos em setembro agora começa o ano judaico, né, dessa nação de Israel, eles começam a contar o ano novo deles. Começa em setembro, eles, inclusive tem tem